Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre o novo perfil constitucional do Ministério Público. Quer aprender mais como o Ministério Público é visto hoje, anos depois da Constituição de 88, do século passado? Como é essa revisitação, essa ressignificação do Ministério Público? Vem comigo que eu vou te mostrar. Gostaria de compartilhar com você a minha tela, os slides que eu preparei com muito carinho para você. Então, nosso tema da aula de hoje, do novo perfil constitucional do Ministério Público. As funções do Ministério Público estão descritas no artigo 127 da Constituição Federal. Entre elas, incumbe como missão a defesa da ordem jurídica. Só que esse conceito, defesa da ordem jurídica, hoje ele tem sido ressignificado. Nós queremos a defesa de uma ordem jurídica justa, cada vez mais justa, mais acessível às partes, carentes, distantes, aquelas que não têm tanto acesso à justiça. Então, é um convite a esse novo pensar do Ministério Público hoje. O Ministério Público mais próximo do cidadão, mais próximo da sociedade, esse resgate da legitimidade democrática do Ministério Público. É o que chamamos de Ministério Público resolutivo, em contraposição ao Ministério Público demandista, ou seja, aquele que demanda perante o Poder Judiciário, aquele que peticiona, que precisa ir ao Estado juiz para resolver os seus problemas. O Ministério Público que se espera hoje e que se propõe hoje é um Ministério Público proativo, um Ministério Público que assume responsabilidades mais próximo do cidadão. Então, é nesse sentido, aqui o Ministério Público não é só aquele que resolve processos e aí pega o cubo mágico e pinta assim e fala, pronto, problema resolvido. Assim seria muito fácil, não é mesmo? Então, eu quero falar para vocês que hoje em dia há outros instrumentos à disposição do Ministério Público para resolver esses conflitos. São instrumentos que eu gostaria de mostrar para vocês, que veio com a resolução 118 do CNMP. Essa resolução compreendeu as novas demandas, a complexidade dos problemas hoje em dia, a pluralidade de cidadãos, de pessoas que somos cada vez mais diferentes, que expressamos as nossas opiniões nas redes sociais, pelos meios de telecomunicação, que agora precisam de respostas mais céleres, facilitado pela internet, uma justiça a baixo custo, uma justiça que nos satisfaça, e uma justiça em tempo recorde, não é mesmo? No tempo dos que os problemas surgem. Então, por que aprender mediação? A mediação é um dos instrumentos que essa resolução trouxe à disposição do Ministério Público. O Ministério Público antes contava com o inquérito civil público, que era aquela investigação interna no Ministério Público que ele mesmo instaurava e conduzia para propor ou não uma futura ação civil pública. Também tinha o Ministério Público em suas mãos, já há muito tempo, o poder de expedir recomendações, que, como o nome diz, é uma recomendação aos órgãos públicos para que hajam ou não hajam em determinada situação, por exemplo, licitem um serviço ou um espaço público, então ele recomenda sob pena de responsabilização por ato de improbidade. Além do inquérito civil público e da recomendação, o Ministério Público também tinha ao seu dispor o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que é um compromisso que o MP firmava com pessoas físicas, desculpa, e com pessoas jurídicas, para impedir ou obstar algumas condutas. Todos esses eram instrumentos públicos que o Ministério Público já tinha ao seu dispor. Com essa resolução, está expresso a possibilidade do MP negociar, mediar, formar acordos, inclusive no âmbito penal, como a ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e o procedimento restaurativo. Então, são métodos autocompositivos, onde as partes conversam e decidem o que é melhor por elas, mediados por um facilitador ou um mediador, uma pessoa que conduz aquele diálogo e a solução vem delas, para que elas mesmas possam trazer soluções mais satisfatórias. O conceito de justiça não se confunde com o de poder judiciário. Podemos ter acesso à justiça de várias formas. Esse slide aqui, com essas imagens que eu trouxe para você, são exemplos de conflitos judiciais que se arrastaram por anos, por década, mais de uma década, e que acabaram com uma boa mediação.
Por exemplo, o grupo francês Cassino, que comprou o grupo Pão de Açúcar. Aliás, o grupo Cassino é dono das redes Extra, Açaí e Pão de Açúcar, e ele comprou nos anos 90 do empresário Abílio Diniz. E era combinado que Abílio Diniz sairia do comando do Pão de Açúcar em 2012. Só que Abílio Diniz começou a namorar e a conversar com o Carrefour, que é o concorrente lá na França do grupo Cassino. E o grupo Cassino não gostou nada disso e a relação entre eles azedou. Então, foi uma briga judicial muito grande, que o Abílio Diniz estava se juntando ao concorrente, que resolveu com uma mediação. Numa sessão de mediação, mediada por um antropólogo norte-americano chamado William Ury. William Ury conduziu essa mediação, ele é muito experiente, já conduziu mediação em conflitos bélicos, por exemplo, entre a Rússia e a Chechênia. Então, veja a formação dele, antropólogo, não precisa ser necessariamente jurídica, mas o jurista precisa desse conhecimento de mediação e negociação, porque é uma nova justiça que se faz, a justiça consensual. É importantíssimo ter à mão esse conhecimento, e por isso eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre isso. Então, foi mediado o grupo Cassino, esse conflito pelo William Ury, e aquela questão que já estava apurando nos tribunais, ela foi resolvida. Percebe? No mesmo caso, a Gol, quando comprou a Varig, também teve o dilema em 2007 com esse fundo norte-americano, o Martin Peterson, e aí também foi resolvido por uma mediação. Veja, se os grandes conglomerados, as empresas, as pessoas com muito dinheiro, têm acesso a essa justiça, ou você acha que eles recorrem só ao judiciário para resolver? Tem a arbitragem, vários outros recursos. Por que não para nós, cidadãos comuns, né? Uma justiça ao alcance, informal, célere? Então, o MP pode sim mediar e negociar conflitos. O MP pode, a defensoria pode, o advogado pode, na advocacia, a advocacia pública, inclusive a AGU tem as câmaras de mediação, né, nesses órgãos, e mesmo que sejam conflitos sobre direitos indisponíveis. O que quer dizer isso? Direitos dos quais a gente não pode dispor, a gente não pode abrir mão, são os direitos indisponíveis, mas por isso não quer dizer que eles não sejam transigíveis, não sejam negociáveis, tudo bem? Não é que eu abra mão, vamos negociar a respeito. Então, por exemplo, direito de família, direito aos alimentos, a visita, é da criança, são direitos que ninguém pode dispor por ela, mas podemos negociar de acordo com o que se pode pagar, com o que se precisa, não é mesmo? Então, olha o MP negociando aí, ó, mediando na delação premiada, assim como tem para os crimes, né, de graves, né, grandes crimes que a gente já viu aí, o MP participando, o ANPP, ou a transação penal, que a gente já já conhece, em conflitos ambientais, por exemplo, não que o MP vá abrir mão de um ambiente ecologicamente equilibrado, mas, às vezes, para cessar aquela atividade poluidora, é preciso conceder um prazo, um tempo, até o seu cessamento definitivo, claro, mediante uma compensação. Então, por exemplo, desocupação de prédios públicos, de rodovias, seja por movimentos sociais, por indígenas, o MPF negocia muito, media muito, o Ministério Público do Trabalho em acordos coletivos, em direitos trabalhistas que são também indisponíveis, porém são negociáveis. Então, veja, a negociação, a mediação, ela é aplicável em várias esferas, e a gente vai entender a diferença entre elas. Quando o MP negocia ou quando ele media, ele não está dispondo desses direitos. Ao contrário, ele está concretizando esses direitos. É a teoria alemã da concreção ou concretização desses direitos, né? Torná-los concretos, torná-los efetivos, que às vezes não adianta radicalizar se a gente sabe que não vai receber. Então, é preciso torná-los efetivos, concretos. Essa é uma nova técnica de hermenêutica jurídica, é uma técnica que permite bastante flexibilidade, inúmeras possibilidades na interpretação do nosso sistema jurídico, que sai daquele sistema clássico de subsunção do fato à norma. Ah, olha aqui, né? Dá-me o fato que eu te dou o direito, é essa regra que se aplica. Não mais. Agora, esse sistema positivista está superado. Houve uma revolução nessa hermenêutica, a hermenêutica jurídica moderna requer um pouco mais do que o pensamento A mais B igual a C.
Então, a lei de mediação, nós temos uma lei que regulamenta a mediação no nosso país, é a Lei 13.140. Ela prevê a possibilidade de mediação entre particulares e também entre órgãos da administração pública. Olha lá, a mediação pode ser aplicada na administração pública. O interesse público, aquele que detém supremacia, tão importante, pelo qual todos devemos zelar, ele pode ser negociado também. Então, a lei de mediação, ela fala assim, ó, pode ser objeto de mediação conflito que verse sobre direitos disponíveis ou indisponíveis, que admitam transação. A mediação pode ser total ou parcial, né? E esses direitos indisponíveis, quando transigidos, é precisa a oitiva do MP. Tá vendo como é importante você que é do MP, ou você que almeja ir para o MP, saber como e quando negociar e mediar? Então, direitos disponíveis, aí, como eu já falei, dos alimentos, da visita, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Contratos concessionários de serviço público, licitações, tudo isso é possível de negociação ou mediação. Percebe? E o Ministério da Justiça, atento a isso, criou uma Escola Nacional de Mediação, a ENAM, que veio para ensinar a todos essa nova técnica dessa cultura de paz de autocomposição. Então, essa Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ela edita, por exemplo, manuais de negociação e mediação para membros do Ministério Público, manuais específicos para advogados, escritos por advogados, ou seja, na perspectiva da advocacia. Olha que interessante. Manual de mediação também para membros da Defensoria Pública, estão todos disponíveis na internet, gratuitamente, no site da ENAM, é só você baixar, mas, se você preferir, eu posso te dar uma dica do que tem aí nesse material, do que tem de interessante para você. Então, o que é a mediação? A gente pode conceituar assim, a mediação é um auxílio de um terceiro, é a ação de um terceiro que auxilia duas pessoas ou mais a resolverem um conflito, encontrando para eles uma solução que seja mutuamente satisfatória. Uma ou mais soluções que todos possam conviver com elas, né? Que satisfaçam. Às vezes não é tudo o que queria, mas é o que é possível. Foca, tira esses mediandos da situação das suas posições, ajuda-os a esclarecer, a descobrir seus verdadeiros interesses e os coloca numa terceira posição, o que lhes é comum. Então, o mediador, ele tem essa habilidade de foca no interesse comum, em vez de focar na sua posição enrijecida, coisa que muita gente precisa aprender hoje em dia, não é mesmo? Então, o conceito de mediação, ele está aqui, ó, na lei de mediação, que serve para autocomposição, tanto na administração pública, ou tanto para particular, autocomposição, que é as partes mesmo se compõem, elas resolvem, elas decidem, elas conversam, elas negociam, elas mediam. Diferente da heterocomposição, de alguém de fora, um estranho, um soberano, um doutor sabe tudo, um juiz fala, é essa a solução. Né? Um doutor conhecedor de todo o conhecimento jurídico do mundo e dita a solução. Tudo bem? Então, o conceito está aqui no parágrafo 1 do artigo 1º, que fala: a mediação é uma atividade técnica, ou seja, vamos aprender as técnicas para mediar. São técnicas extraídas da negociação, a gente tem estratégias para mediar e para negociar, e contra-estratégias, né? Contra-ataque para algumas técnicas aí de mediação, que é exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório. Ele não está ali para decidir nada e nem para palpitar, ele apenas vai conduzindo as partes sempre no foco do interesse comum, que ele é escolhido ou é aceito pelas partes, que auxilia e as estimula a identificar outras soluções possíveis para aquela controvérsia, né? Então, exerce muita criatividade. Então, na mediação, nós não chamamos os seus participantes de partes, não é um contra o outro, mas eles são envolvidos, é um com o outro, é uma conversa. E difere, então, da heterocomposição, que são eles mesmos que buscam a solução, e isso propicia neles o empoderamento, ou seja, eles são empoderados, são dotados de poder, essa palavra da moda, né? Dotados de poder para resolver os seus conflitos, tá certo? E até prevenir conflitos futuros, porque quando vier uma divergência, eles já sabem conversar, uma conversa respeitosa, uma conversa assertiva, né? E, então, eles já estão empoderados para prevenir e resolver futuros problemas. Tudo isso, a mediação parte por uma ideia positiva de conflito. Conflito a gente costuma ter como uma coisa negativa, como uma coisa ruim a ser evitada.
Mas o problema é que o conflito ele é inevitável na nossa sociedade odierna. O conflito ele é próprio das relações humanas. A gente pode ignorar o conflito, tratar o conflito ou tentar tratar de uma forma positiva ou negativa, construtiva ou destrutiva. O que é que a gente vai fazer com esse conflito? Ele é um fato, nem bom nem mal. Bom ou mal é o que a gente vai fazer dele. Tudo bem? Então, essa teoria moderna do conflito reconhece a presença de aspectos positivos no conflito, reconhece um caráter pedagógico que a gente pode aprender com ele, né? E que as pessoas que são envolvidas nele ou na discussão dele, elas se reconhecem mutuamente. Eu a escuto, eu a vejo, eu a reconheço. E temos também escolas de mediação que tratam da mediação. Elas, na verdade, são escolas da negociação aplicáveis à mediação. A escola mais clássica que temos é a escola de Harvard, também chamada escola tradicional linear, do William Ury, que é esse antropólogo americano que negociou, e Roger Fisher. Ela é uma escola, assim, que fala da mediação muito definida, bastante definida em suas fases. Pré-mediação, mediação propriamente dita e acordo. E o objetivo dela sempre visa o acordo. Não dá tanta ênfase para os sentimentos, para os interesses ou para a transformação das pessoas que estão ali em discussão, mas sempre de conduzi-las para a obtenção de um acordo, né? Então, essa escola de Harvard, ela identifica as seguintes fases na mediação. Primeiro estágio, contracting, que é a abordagem, o contato primeiro com aquele mediano. Vamos lá, você quer participar, apresenta a mediação, os seus princípios, como é que se desenvolve, né? Essa é a primeira fase, a fase da pré-mediação. O segundo estágio é o estágio do developing issues, onde o mediador escuta e identifica qual é o problema, qual é a causa. Porque, às vezes, as partes estão litigando lá sobre um muro, uma divisão, mas, na verdade, tem outras causas aí de relacionamentos anteriores, de outras desavenças, e ali naquela questão. Então, ele tem que escutar e identificar qual é a causa, qual é a verdadeira necessidade por trás disso, porque muitas vezes nem o mediando sabe o que é. O looping, já na fase de mediação propriamente dito, né, onde questiona os interessados, recoloca as perguntas em novos termos e novas perspectivas. Nesse tipo de mediação da escola de Harvard, é muito definida assim, um fala, o outro escuta. Depois o outro fala e escuta, e vice-versa. Então, muito respeitoso essa fase do looping, e aí que eles vão conversando e recolocando as questões em termos, né, com a possibilidade de olhar a perspectiva do outro e reconhecê-lo. Por fim, chegando ao final da mediação, o brainstorming, né, dado tudo aquilo que aconteceu, vamos chegar a uma solução, uma alternativa para o conflito? Então, veja, a mediação não precisa ser necessariamente entre duas pessoas, várias pessoas podem participar, um conflito comunitário, por exemplo, e vamos ver todas as soluções possíveis e aí quais que a gente vai tratar. Daí, vista essas soluções, vamos colocá-la no papel, vamos colocar esse acordo aí para que não haja dúvidas, para que se tenha clareza, que não haja mal entendido, para que ninguém possa alegar como é que vai ser cumprido, quem vai fiscalizar, em que prazo, tá certo? Então, esses são os estágios da mediação de acordo com a escola de Harvard. Além da escola de Harvard, tem outras escolas de negociação aplicável à mediação, que é a chamada da escola circular. Ela é de uma professora norte-americana, Sarah Cobb, uma professora jovem também, nascida em 51, e ela se preocupa com a circularidade e a interdependência das pessoas, com esse contato, com a conversa, com essa troca, compreender as suas necessidades, particularidades, seus interesses, seus objetivos. Muito mais importante do que chegar a um acordo, de Sarah Cobb, é essa interação. Mesmo que não chegue a um acordo, não é o nosso objetivo principal. Uma mediação não é frustrada, porque a gente teve a oportunidade dessa troca e desse reconhecimento, dessa circularidade, de trocar ideias, né? De circular essas posições. Tudo bem? E aí, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre interesse e posição, que é uma habilidade que o mediador tem que ter. Então, às vezes, posição é aquilo que a parte diz que ela quer, mas, às vezes, a gente tem que ver qual o interesse por trás daquilo. É um exemplo clássico que fala de duas irmãs brigando por uma laranja. O irmão pode falar assim, eu quero essa laranja, e a outra também. Mas, é verdade, uma quer a laranja para fazer suco, que é o sumo dela. A outra quer a casca para fazer doce. Então, a gente, às vezes, fica pensando naquela forma cartesiana de dividir a laranja no meio, sendo que a gente pode ter uma solução muito melhor que contemple as duas partes.
Então, o mediador bom, habilidoso, a gente vai falar na próxima aula sobre a habilidade do mediador, é identificar quais os interesses das partes por trás daquela posição que elas apresentam. E, por fim, a escola transformativa de mediação. Essa escola transformativa, ela tem como arautos aí os seus integrantes Bush e Folger, né? Que é um teórico da negociação e o outro da comunicação. O objetivo central é esse processo aqui, ó, de transformação dos medianos. Também não está visando o acordo. É a escola assim, ó, da lagarta até a borboleta, né? Ela não se limita a isso. Então, ela não quer mais que a gente fale contra o outro, mas sim com o outro, a modificação dos nossos valores, dos nossos padrões de relacionamento. É isso que ela visa sobretudo. Então, quando você ouvir falar a expressão mediação transformativa, é o que essa escola está dizendo. Vou dar um exemplo para vocês, já encaminhando para o final, com a parábola dos cegos e o elefante. Você já conhece essa parábola? Essa parábola fala dos cegos sábios e o elefante, mas eles eram cegos, nunca tinham visto um elefante. De repente, chega um elefante, a parábola indiana chega na aldeia. E cada um vê o elefante sobre a sua perspectiva, que é verdadeira, que é válida. Um olha para a orelha de abano e fala assim, é um ventilador. O outro olha para as presas do elefante e fala assim, é uma lança. O outro olha para a tromba e fala, é uma cobra. O outro olha para o joelho, para aquela coisa meio enrugada, e fala assim, é uma árvore. O outro olha para o lateral do elefante gigante e fala assim, é um muro. O outro olha lá para o rabo e fala, é uma corda. Cada um fala sobre a sua perspectiva, com base na sua experiência, no que aprendeu, sobre o seu ponto de vista. Só que, na verdade, todos estão certos, mas ao mesmo tempo errados. Se trata de um elefante. Então, vem o outro sábio cego, uma criança, e pede para que a criança desenhe e explique o que ela está vendo quando ela desenha um elefante. Então, pessoal, essa parábola do elefante quer dizer que muitas vezes nós estamos presos, amarrados à nossa perspectiva subjetiva, que ela é válida, mas ela é limitada. Ela é baseada nas nossas experiências. Nós temos tanto a aprender a conhecer com o outro que é diferente de nós, né? Se nós abrirmos os nossos olhos e ouvidos, nós abrirmos a nossa mente a outras perspectivas, a gente tem uma oportunidade incrível de aprendizado, ao invés de nos fecharmos em nossas posições. Então, essa parábola fala que muitas vezes nossas experiências são limitadas e certamente diferentes uma das outras, já que somos pessoas diferentes. E a gente se apega a nossa experiência como uma verdade absoluta, mas acabamos por ignorar outras experiências subjetivas que são igualmente verdadeiras. E aí, sacou? A que perspectivas você continua preso? Está a fim de ampliar? Está a fim de saber mais, de aprender mais, de abrir a sua mente? Continua com a gente aqui nas nossas aulas. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!